A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou Ondira Moura e neste dia eu vim trazer uma meditação da Palavra de Deus para abençoar a sua vida. E se você gostar desse áudio, eu convido você a se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, ativar o sininho de notificações e compartilhar para que mais pessoas também sejam abençoadas. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Meus amados irmãos, essa expressão de repente poucas vezes é encontrada na Bíblia. E eu fico encantada da forma surpreendente como Deus age através da sua palavra. Quando nós pensamos que perdemos a batalha, Deus entra em ação e nos surpreende com a sua promessa. E aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ele diz que de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Era um dia de festa, onde havia uma grande multidão de pessoas vindo de várias nações. Mas a Bíblia diz que os discípulos estavam ali, esperando o cumprimento da promessa. Exatamente no dia de Pentecostes, eles foram surpreendidos com o de repente de Deus. Quando o Espírito Santo desceu sobre quase 120 pessoas que estavam ali, e nos dá a entender que das 500 que estavam ali, 380 se retiraram do lugar da promessa. Escute, eu aprendo aqui que não devemos sair do lugar da promessa. Quem fica nesse lugar é surpreendido com o de repente de Deus. Não saia, pois ele vai agir ao seu favor. E ainda em Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e versículo 25, nós vimos o de repente de um livramento. À meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam, e de repente veio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo as portas se abriram e foram soltas as prisões. Esta é uma história conhecidíssima dos leitores da Palavra de Deus. Mas o que me chama a atenção aqui é no de repente de Deus. Amados, quem faz a obra do Senhor não fica envergonhado. Ele age de forma inesperada para dar livramento aos seus servos. Paulo e Silas não se lamentaram, não reclamaram, mas oravam e cantavam a Deus, e de repente Deus age com o de repente. Eu aprendo aqui, meus amados, que não adianta reclamar, não adianta murmurar das situações. Então, faça como Paulo e Silas na prova, cante e ore a Deus, e Ele fará um de repente em sua vida. Que Deus tremendo é esse que nós adoramos, que nós servimos, que de repente um pecador é salvo. Aqui no livro de Atos, capítulo 22. Ora, aconteceu que indo eu, já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu e caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E eu respondi: quem é, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Amados, Saulo de Tarso
israelita, criado aos pés de Gamaliel, fariseu, membro do Sinédrio, instruído na lei, um intelectual de primeira categoria, mas era um pecador e perseguidor dos cristãos. Autorizado pelos anciões e com carta para prender e castigar os cristãos, um dos cúmplices da morte de Estevão parte para Damasco para ameaçar e matar os discípulos de Jesus. Só que no caminho, ele e sua comitiva foram surpreendidos. Caíram todos por terra diante da presença de Jesus. E ali ele teve um encontro com o Senhor. E foi de repente quando ele viu a luz de Jesus, ouviu a sua voz. A sua vida foi transformada pelo poder do Deus Todo-Poderoso. E de perseguidor, ele passou a perseguido, tornando-se grande apóstolo dos gentios e mestre da igreja, tornando assim um exemplo para as nossas vidas. É assim que Deus faz, meus amados. É assim que Ele age de repente. Surpreende o inimigo, transforma vidas e salva o mais caído pecador. Você crê no de repente de Deus? Se você crê, Ele quer mudar a sua história. Se você crê no de repente de Deus, Ele vai cumprir as suas promessas na sua vida. Se você crê no de repente de Deus, Ele vai te exaltar e fazer você assentar entre os príncipes. Ele vai pelejar todas as suas guerras, derrotar todos os seus inimigos, entregar a vitória que você tanto almeja. Pois para Ele, nada é impossível. Oremos a Ele. Pai, obrigada pela sua palavra. Que o Senhor venha nos surpreender com o seu de repente e nos conduzir em vitórias enquanto nós peregrinarmos na face desta terra. Que a sua bênção, que enriquece e não acrescenta dores, repouse sobre a vida dos nossos amados irmãos neste dia. Que a sua proteção, aleluia, seja sobre a vida de todos, no nome de Jesus, é a nossa oração. Tenham todos um ótimo e abençoado dia, na presença do Deus Todo-Poderoso.